Anéis, pulseiras, colares e uma infinidade de brincos para todos os gostos. Conheça também as linhas de maquiagens para evidenciar ainda mais a sua beleza. Fox Bijus e Acessórios, Rua Visconde de Guarapuava, bem no centro de União da Vitória. Depois da década de 1960, o coronavírus apareceu e agora ele retorna numa situação na China e que já está se espalhando para o mundo. Doutora, o que dá para se falar sobre esse coronavírus, a princípio? Esse coronavírus ele existe por transmissão sustentada no mundo inteiro, determinando os determinados subtipos. A diferença é que esse subtipo lá de Wuhan, ele é um subtipo que foi selecionado e ele é chamado 2019 coronavírus, porque ele é um subtipo diferente que tem a maior capacidade de infectar e a maior capacidade de causar doença grave, que a gente chama de infectividade e virulência. Ele é mais infectivo, ou seja, ele se transmite mais fácil, e ele é de uma virulência maior, ou seja, ele faz casos mais graves. E dá para se pensar, falando assim popularmente, que é uma mutuação daquele lá da década de 60, ele está piorado, digamos assim, causa um efeito mais drástico no organismo humano? A gente não pode dizer que é mutação de vírus, a gente pode dizer que é um subtipo e aí ele vai causar mais dano se ele... Mesmo assim, este mesmo subtipo que causa muito dano no organismo, ele pode passar em algumas pessoas como quase assintomático, dando só dor de cabeça, uma febre baixa, uma dor no corpo, mas em outras pessoas, o que está ocorrendo na China, na província, lá que está havendo transmissão respiratória de pessoa a pessoa, ele tem se comportado, às vezes, de maneira mais grave, fazendo uma coisa que a gente já chamava na gripe de doença pulmonar aguda grave, quer dizer, é um quadro de doença do pulmão agudo e grave que pode levar à insuficiência respiratória. O nome ele é originário da coroa da moeda, lá na década de 60, então vem disso o nome. Mas e aí, o que o ouvinte, o que o nosso internauta pode... Como se precaver disso? Obviamente que contato com pessoas que estiverem em locais como a China e essa província é um meio. Mas, no geral, doutora, qual que é a orientação? A orientação é como que a gente faz a prevenção para qualquer vírus respiratório, né? A gente tem que manter bem limpa a região das coanas, das narinas, bastante limpa a região da boca, com bochecho, gargarejo, escovar bem os dentes e ter muito cuidado com as mãos. Porque as mãos, quando você coloca a mão no nariz, na boca, elas são transmissoras de secreções de outras pessoas. Então, nos banheiros públicos, nos aeroportos, nos portos, nesses locais, tem que ter um cuidado muito grande. Porque você vai ao banheiro, aí você coloca a mão na torneira, abre a torneira, lava a mão e põe a mão na torneira de novo para fechar. Na hora que você põe de novo a mão na torneira para fechar, você se contamina novamente, essa mão está suja, você pode levar a boca e ao nariz e fazer a contaminação. Então, sempre usar toalhas de papel, abre a torneira, lave as mãos e sempre feche com a toalha de papel. A gente orienta a ter cuidado com pessoas que vieram de fora, evidentemente a gente vai perguntar se vieram da Ásia, ou seja, da China e dos países ao lado, para que a gente tenha todo cuidado. A questão é não deixar o vírus entrar. Então, não há casos de virose, de coronavirose, desta coronavirose no Paraná, não há casos em União da Vitória e em Porto União, porque o vírus nem entrou aqui ainda. E nós estamos em vigilância máxima de pessoas que vêm desses países, pedindo, inclusive, aquelas pessoas que não têm sintoma, mas que vieram desses países da Ásia ou próximos, que não foram examinadas no aeroporto, que se apresentem nas suas vigilâncias epidemiológicas do município de Porto União e União, dizendo: eu vim do país tal há pelo menos 2 semanas. E aí essa pessoa vai dar o endereço e tudo. Se ela manifestar algum sintoma infeccioso, é óbvio que essa pessoa vai ser isolada, contida, para que a gente possa investigar o caso dela.
Então, a gente não tem que ficar com medo. Agora, não existe transmissão aqui nas nossas cidades, mas a gente precisa de ter higiene na cavidade oral, higiene principalmente nas mãos, cuidado de lavar as mãos sempre, usar o álcool gel sempre que não tiver pia boa com sabão, usar o álcool gel para passar nas mãos, para que a gente evite a transmissão de pessoa a pessoa. E ter o reconhecimento de uma pessoa que veio de fora, que tenha que ter consciência de que veio e se dizer que veio de fora e a gente saber isso para informar o serviço de saúde. A senhora já falou em linhas gerais que é parecido com uma gripe aguda, mas quais são os sintomas mais fáceis para detectar, como a senhora já disse, de pessoas não que estão aqui, que não viajaram, mas que tiveram algum contato ou então que viajaram? Qual que é o sintoma mais fácil de ter essa possibilidade de ser um coronavírus? Na coronavirose, agora, eu não vou falar de nenhum doente brasileiro, porque não existem casos no Brasil, nem no Paraná, nem nas nossas cidades. Mas digamos que uma pessoa tenha coronavirose vindo desses locais. O que ela vai sentir? Ela pode ser, como eu expliquei, menor sintomas, uma febre, uma dor de cabeça, uma dor no corpo, como se fosse iniciar um resfriado e ir embora. E também pode ter a forma grave do coronavírus, que é a forma respiratória, com tosse, febre alta, mal-estar geral, dor de cabeça e, principalmente, muito cansaço, quando a pessoa tem a respiração pesada, porque aí sim o coronavírus pode estar fazendo a doença pulmonar aguda grave, que é muito importante nós acompanharmos, porque pode ser necessário internar e, às vezes, até em UTI, usando ventiladores mecânicos para essa pessoa sobreviver até a passagem do vírus. Quando a imunidade, pessoas que já têm algum quadro crônico, têm uma imunidade menor, há uma incidência mais forte no organismo, a doença se prolifera e é mais complicada, o tratamento, ou isso não? Sempre que uma pessoa é imunodeprimida verdadeiramente por uma doença que imunodeprime, como a AIDS, por exemplo, como diabetes, como pessoas com câncer fazendo quimioterapia, como pacientes que têm lúpus, artrite reumatoide, usando corticosteroides direto. Então, essas pessoas, se elas entrassem em contato com o coronavírus do 2019, elas realmente têm mais tendência a fazer uma forma mais grave do que pacientes que estão com a sua imunidade em dia. Doutora, obrigado por essas informações para nós pelo Canal 4, esclarecendo com propriedade, a senhora que é infectologista e atua no setor, levando e esclarecendo. Não é momento de pânico, mas quem teve contato, então, busque informações, procure um centro de saúde e se cuide. Exatamente. A gente espera que as pessoas entendam. Não há circulação viral. Se a gente identificar o caso que chega, a gente já pode bloquear esse caso. Então, não vai ter entrada de vírus aqui. É o que a gente espera das pessoas, que elas se definam. Eu viajei e estou aqui. E aí, 2 semanas de incubação. Vai ser controlado por 2 semanas e descartado, caso se for o caso. Então, assim, não há nada para pânico, mas a gente tem que se manter atenta para que o vírus não entre. Se ele não entrar, não haverá transmissão dentro da cidade. Agradecido mais uma vez a senhora, doutora, por nos atender e levar essa informação para você que está aí do outro lado, preocupado. Então, esteja vigilante, mas não em pânico. Isso.